Em 1 João 4:1 fala: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Essa palavra me faz lembrar da reconstrução dos muros de Neemias, quando ele foi chamado por Deus para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Quando ele recebeu a notícia que aqueles muros estavam destruídos, ele ficou inquieto, e a Bíblia fala que ele ficou 4 meses matutando, pensando naquilo, ele não sabia como resolver. E um dia, quando ele foi servir vinho para o rei percebeu a tristeza dele. Neemias, por que você está assim? Você não está doente? Por que você está desse jeito? E ele disse, Senhor, eu preciso reconstruir os muros. E ele já tinha tudo na mente dele. Talvez Deus está te dando algo no seu coração que está te inquietando. E você não está sabendo para onde ir, como fazer, como resolver, mas Deus já está te dando todos os planos, já está te orientando. Tem algo aí que está te inquietando. Se isso está te inquietando, é porque é algo que Deus quer que você faça. Então, se você está recebendo essa direção do Espírito Santo, creia. Neemias, ele era pequeno. Ele era um servo que oferecia vinho para o rei. Mas Deus o chamou o pequeno. Deus chama os pequenos para confundir os grandes. Deus chama os que não são para confundir os que são ou os que pensam que são. Deus tem um propósito, Deus tem algo grande, assim como Neemias, ele foi chamado para a reconstrução do muro. Você, ainda que se ache pequeno, Deus tem um propósito, Deus tem um chamado gigantesco para fazer. E é com você. Mas quando os muros começaram a ser reconstruídos, o diabo, ele colocou inimigos, pessoas, para trazer mensagens mentirosas para Neemias. Nós sabemos que Sanbalat e Tobias foram usados várias vezes pelo inimigo para tentar confundir Neemias, mas ele estava focado. Se Deus te deu essa direção, se Deus te deu esse comando, permanece focado. Sanbalat e Tobias não eram qualquer um. Eles eram líderes. Eles eram pessoas que estavam em cargos. E mesmo assim, Neemias, ele teve o discernimento de que aquelas palavras não vinham da parte de Deus. Então era um governador e era um chefe de oficiais. Deus te deu uma direção. Cuidado. Cuidado com as palavras que virão. Pessoas que estão perto de você, que são da sua confiança, vão te falar coisas parecidas que são de Deus, mas que não são. E você precisa ter o espírito de discernimento. Então, essa palavra é para que você avance, para que você vá, creia que Deus te deu um chamado, Ele vai cumprir esse chamado, mas você precisa também orar e pedir a Deus um espírito de discernimento, um espírito de sabedoria. A Bíblia fala que Neemias, ele tinha um amigo, alguém de confiança dele, e esse amigo tentou enganar Neemias. Ele recebeu dinheiro para tentar enganar Neemias e levar Neemias para uma emboscada. E quando Neemias foi lá conversar com esse amigo, Deus automaticamente deu a ele discernimento de que aquela conversa não vinha de Deus. E ele disse, não é Deus. Você foi pago. Deus vai te dar discernimento, espírito de discernimento. Ore pedindo a Deus um espírito de discernimento para que você avance, não titubie, para que você não balance nem para a direita e nem para a esquerda, mas que você siga o foco, que você siga o alvo. Assim como Neemias, ele colocou os olhos na reconstrução. Assim você tem que permanecer firme no propósito que Deus colocou no seu coração. Neemias colocou os olhos ali, ele ficou focado. Ele estava trabalhando e toda hora chegava uma mensagem, ele dizia, diga que eu não vou, eu não tô nem aí. Ele continuou a construção. É isso que Deus quer. Permanece focado. Deus vai te dar tudo o que você precisa, mas você vai fechar os ouvidos para todas as vozes que não vêm de Deus. E o Espírito Santo, ele vai te dar discernimento. Você vai orar, você vai buscar e vai pedir discernimento, espírito de discernimento ao Senhor. E ele vai te dar. Você vai erguer um altar de adoração e de oração. Porque aquele povo, quando eles foram reconstruir os muros, Neemias falou, peguem as armas. Numa mão eles tinham as ferramentas para reconstruir aquele muro, mas na outra mão eles tinham ferramentas. E de dia e noite eles trabalhavam e não baixavam as armas. Você tem que se munir com as armas do Senhor. Capacete da salvação, veste a couraça da justiça,
Fica com a palavra, ora, jejuma, fica com a arma na mão, não baixe a guarda, porque Deus vai usar você para aquilo que Ele te chamou, para aquilo que Ele está inquietando no seu coração. Outro detalhe é que o Sanbalat e Tobias, eles riam de Neemias. Você não vai conseguir, esse muro que você vai erguer vai cair rapidinho, sabe? Vocês não vão conseguir. Então, às vezes aqueles que estão à nossa volta são os que riem, são os que zombam, são os que não levam a sério o propósito de Deus na sua vida, porque eles falam, é o pequeno que serve vinho lá para o rei, é o Zé Ninguém. Eu creio que a direção que Deus está te dando é para abençoar, é para alcançar outras pessoas. Naquela construção de Neemias, existe uma multidão que precisava voltar para casa. Os grandes não reconstruíram os muros. Quem precisou reconstruir, quem Deus chamou para reconstruir foi o pequeno. E Deus levantou uma multidão para reconstruir. E é isso que eu creio que Deus vai fazer. Outra coisa que me chamou muito a atenção nessa palavra e que me trouxe muito temor no coração foi sobre Tobias. Existiam dois, Sanbalat e Tobias, outros que mandavam cartas, que tentavam parar a obra, mas Tobias me chamou muito a atenção. Porque depois de toda a reconstrução do muro, depois que Neemias já tinha acabado a obra, Neemias voltou para o rei, foi lá entregar relatório para o rei, e dentro de Jerusalém, e Jerusalém representa o lugar, a cidade de Deus, dentro de Jerusalém existia um sacerdote que era parente de Tobias. E sabe o que ele fez por política, por amizade, por parentesco? Ele pegou o inimigo de Deus que tentou parar a construção, a reconstrução e colocou dentro de Jerusalém, numa sala, num lugar que era separado para adoração ao Senhor. Era ali que tinham que guardar os cereais, os animais, todas as ofertas que eram para adoração ao Senhor ficavam naquela sala, um grande lugar, um grande templo. E esse sacerdote colocou Tobias lá dentro e tirou tudo que era de Deus dali. Muitas igrejas estão assim. O lugar que era da adoração do Senhor está cheio de mobílias de Tobias. Tobias colocou todas as suas mobílias ali. E o povo já não tinha onde guardar os cereais, onde adorar. O povo começou a se dispersar novamente. Quando Neemias retornou, Neemias ficou com muita raiva, porque ele viu que aquele lugar que era do Senhor estava cheio de mobílias de Tobias. As igrejas, tem muitas igrejas que estão cheias de Tobias, tomando o lugar da adoração do Senhor dentro do templo. Dentro da casa do Senhor tem muitos Tobias. E o que Deus está falando é, eu vou tirar os Tobias. Ele vai tirar as mobílias de Tobias. Quando Neemias chegou, Neemias pegou todas as mobílias de Tobias e jogou tudo fora. Pegou os cereais, os vinhos, chamou os levitas, trouxe tudo de volta para o templo, para que eles voltassem a adorar o Senhor. É necessário retirar todas as mobílias de Tobias de dentro do templo. E Deus falou isso muito forte no meu coração, me trouxe muito temor. É isso que está acontecendo nesses últimos dias. As igrejas, muitas igrejas são tomadas de Tobias. E o lugar que era adoração do Senhor, o lugar que deveria ser para o Senhor, não está sendo para o homem. O sacerdote, ele fez isso, ele colocou lá por política, por amizade. A adoração do Senhor se perdeu e Deus está trazendo de volta o seu povo para Jerusalém, para um lugar de adoração, para um lugar onde não tem as mobílias de Tobias, onde apenas a presença do Senhor está. Deus está trazendo de volta o seu povo para Jerusalém e Ele está tirando Tobias do lugar de adoração que é do Senhor e que não pertence ao homem, pertence somente a Ele. Por isso, nessa hora, eu quero orar para que a essência da adoração retorne para a casa do Senhor, para que Deus use você naquele chamado que Deus tem para você, que está inquietando o seu coração. Deus vai te dar tudo o que você precisa. Deus, eu oro agora, em nome de Jesus, para que todos os Tobias sejam retirados da tua casa, para que a adoração genuína retorne e para que essa direção que o Senhor deu para essa pessoa, ela siga, que ela tenha força, que ela tenha foco e que haja o espírito de discernimento, o espírito do Senhor venha sobre ela, para que nenhum engano faça com que ela tropece. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.